Beleza, galera? Hoje é dia 2 de setembro de 2019 e hoje saiu uma pesquisa fraudulenta, mais uma, né? Publicada pela Folha de São Paulo, encomendada pelo Datafolha. Diz que o governo Bolsonaro aumentou a rejeição para 38%. Aí você olha na pesquisa, lá no final, ele faz uma comparação com os ex-presidentes brasileiros. Eles falam lá, índice de reprovação, FHC, 15%, Lula, 10%, Dilma, 11%, Bolsonaro, 38%. Aí você desce mais um pouquinho e ele fala assim, se o segundo turno fosse hoje, 42% votariam em Fernando Haddad, 36% votaria no Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Datafolha nunca foi confiável. Errou ontem, errou hoje e errará amanhã. Só que eu quero trazer uma reflexão nesse vídeo aqui, eu quero que você fique até o final para ver se você concorda comigo ou não. Eu queria fazer alguns comentários aqui bem rapidinho a respeito de tudo que está acontecendo. Quem acompanha o Bolsonaro de perto, por exemplo, como eu, que assisto toda quinta-feira as lives dele, nas redes sociais eu estou ali acompanhando, eu sei de todas as melhorias que vêm sendo feitas no país. Mas as pessoas que não o acompanham tão fielmente, tão rotineiramente como eu faço, algumas coisas refletem na vida dela, que o governo fez de bom. Por exemplo, você tem aí a figura do 13º salário para quem recebe o Bolsa Família, então impacta nas pessoas que recebem. Você tem a diminuição da inflação no país, que consequentemente acaba diminuindo o preço das outras coisas, ou seja, o seu salário, o valor do seu dinheiro, ele compra mais coisa, ele tem mais valor. Uma coisa prática que aconteceu, por exemplo, a redução do valor do combustível. É um exemplo, aqui perto de casa onde eu abasteço até um tempo atrás, a gasolina estava a 4 e pouco, a comum. Agora já está lá a 3,70 e pouco. Então é uma coisa perceptível para as pessoas aí em geral. Você tem a queda do desemprego, a diminuição do desemprego, né? Atingindo aí a quarta seguida, atingindo aí 11 e pouquinho por cento. Você tem a queda a diminuição da criminalidade, dos assassinatos, dos homicídios, aproximadamente aí 22 a 25% no primeiro semestre. É uma coisa também perceptível, porque passa aquela sensação de segurança para você que está andando na rua aí. Então, essas quatro coisas, segurança melhorou, o desemprego diminuiu, o seu poder de dinheiro, você compra mais coisa. Então você tem aí diversos benefícios que o cidadão comum sente isso na pele. Então tem cabimento de 2 meses para cá aumentar a taxa de rejeição dele em quase 6%? Não dá, né? Não dá para engolir essa aí não. Aí eu anotei algumas coisas a mais aqui, né? Por exemplo, mais de 2.000 pontos de internet no Nordeste, atingindo aí por volta de quase 1 milhão de pessoas, agora com acesso à internet. Você tem o PIB, que a previsão do PIB estava lá para 0,2 e dobrou, 0,4, o Produto Interno Bruto brasileiro. Ainda teve aí mais um reajuste, parece que uma previsão, aliás, maior aí até o final do ano. Você tem, como eu já falei, o desemprego, atingindo a quarta queda aí seguida, a diminuição dos assassinatos, como eu já falei. Então você tem a queda da burocracia estatal, tá mais fácil você abrir uma empresa, por exemplo. Você tem a melhoria das estradas, aí, estradas espalhadas pelo Brasil aí, que há anos ninguém mexia nela, principalmente aí na área do norte, nordeste brasileiro, centro-oeste, e está sendo feito com a ajuda do Exército, com as Forças Armadas, um material de melhor qualidade, está tudo lá sendo feito. Lógico que a grande mídia não divulga isso, só vai saber quem acompanha ele pelas redes sociais. Você tem uma maior transparência com essas lives que ele faz toda quinta-feira através das suas redes sociais, divulgando os dados oficiais do governo. Você tem os acordos comerciais, a questão lá da União Europeia com o Mercosul e tudo mais. Você tem ele sendo ovacionado onde quer que vá. Você vê ele lá no rodeio de Barretos, lotado o estádio. Até eu até publiquei na minha comunidade aqui no YouTube, se eu não me engano foi o G1 que publicou, ou alguma grande mídia dessas aí, e usou a palavra ovacionado. Eu até achei estranho, tava lá, Bolsonaro é ovacionado lá no rodeio, lotado de gente. Então, onde ele for, ele é ovacionado. Ele foi recentemente para Parnaíba, lá no Piauí,
A galera tava esperando ele no aeroporto, depois ele foi lá dar umas palavrinhas lá, tava lotado. Onde ele vai? Esse dia ele tava aqui em São Paulo também, bombando todo mundo atrás lá. Ou seja, o cara tem uma popularidade do caramba. O cara vai em estádio de futebol, onde ele for, ele é ovacionado. Aí o Datafolha quer me falar que a popularidade dele está diminuindo, que a rejeição ao governo dele está aumentando. Aí é uma palhaçada. Mas é uma palhaçada interessante. Eu fiquei pensando com meus botões a seguinte questão, e aí eu queria que você refletisse comigo a respeito disso. O veto do Bolsonaro a respeito das fake news, todo mundo deve ter acompanhado aí. O que aconteceu? Ele vetou, né, o projeto lá, ele vetou que estava previsto que se você espalhasse fake news na época da eleição, você poderia ser punido aí de 2 a 8 anos de reclusão, uma pena superior a de homicídio, né? Homicídio culposo, nem se fala, mas de homicídio aí também a pena máxima da fake news, ela é maior do que a pena mínima do homicídio. Então pode sim acontecer de uma pessoa ser punida por homicídio ter uma pena menor do que uma pessoa que for punida por espalhar as fake news, criar e espalhar as fake news. Bolsonaro tinha vetado isso aí. Aí foi lá pro nosso querido legislativo que derrubou o veto do Jair Bolsonaro. Ou seja, então passa a valer essa questão aí. Agora minha pergunta é, será que na época da eleição um instituto de pesquisa que der uma previsão fraudulenta dessa, porque o Datafolha falou que o Jair Bolsonaro na última eleição perderia em todas as situações no segundo turno lá. Então, será que se ele publicar uma coisa dessa, ele será incurso na lei aí da fake news? Eu acho que deveria ser. Eu acho que não deveria ser se fosse uma margem ali razoável. Agora, sendo umas margens absurdas, igual foi na última vez, que falou que o Haddad venceria com 45% e o Bolsonaro ficaria lá abaixo dos 40%, e você vê que na hora Bolsonaro passou muito mais do que isso, eu acredito que esses órgãos de pesquisas deveriam ser, sim, responsabilizados por divulgarem fake news. Vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos. Lembrando que ano que vem já tem eleição de novo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Forte abraço e boa noite a todos.